Você vai ver agora a história de uma mãe que colocou na cadeia os culpados pela morte do filho, entre eles a namorada do rapaz. Segundo a família, o motivo do crime foi um só: dinheiro. Uma família devastada pela dor. Quem olha pra mim e fala assim, você é guerreira, você é muito forte. Perder o filho e lutar pela condenação dos acusados abalou a saúde de Cláudia. Em menos de 2 anos, ela luta contra o segundo câncer. Escutei isso até dos médicos. Até pelo fato de ter sido na mama maternal. Diogo José Nogueira Dias era o único filho de Cláudia. Hilton era o padrasto que ele chamava de pai. Diogo tinha 22 anos e namorava Gabriele Oliveira de Macedo. Ele não sabia, mas Gabriele também mantinha um relacionamento amoroso com o capitão da Polícia Militar, Rômulo Gonçalves Marques. Na versão da família, os dois queriam dinheiro para pagar uma dívida e seduziram Diogo para um encontro. O objetivo era extorquir R$19 mil, dinheiro de uma indenização que a família de Diogo havia recebido. Não perdoou. Não perdoou. Essas são as últimas imagens de Diogo, gravadas em julho de 2012. Ele aparece na estação de metrô da Pavuna, na zona norte do Rio, acompanhado do capitão Rômulo e outro homem. Gabriele também estava lá. Ela aparece encostada na parede. Diogo foi pressionado durante 3 horas. No último registro, os homens deixam a estação. Depois desse momento, Diogo desapareceu. Hilton e Cláudia só descobriram que Diogo estava morto 4 dias depois. Os pais do garoto apresentaram à polícia o chip do celular e as últimas mensagens enviadas por ele para o celular da mãe. Se acontecer algo, a Gabi sabe quem foi. A partir daí, a namorada vira peça-chave na investigação. Mas Gabriele só foi chamada para depor 20 dias depois do crime. Rômulo foi intimado 3 vezes e não veio. Nos 2 anos em que o caso esteve na divisão de homicídios, ninguém foi preso. Deu tanto tempo que o principal responsável pelo homicídio acabou saindo do Rio de Janeiro, se ausentando do Rio de Janeiro, indo para a Força Nacional, ou seja, continuando na estrutura de segurança. Indignados com a demora na investigação, Hilton e Cláudia decidiram, por conta própria, ir atrás de mais provas. Os dois são advogados. O conhecimento jurídico facilitou o caminho. Além das imagens do circuito interno do metrô e da quebra de sigilo telefônico, o casal conseguiu mais uma prova fundamental. O padrasto solicitou a perícia das balas encontradas no corpo de Diogo. O rastreamento autorizado pela Justiça revelou que a munição pertencia à Polícia do Rio de Janeiro. Ele matou o Diogo com a munição da Polícia Militar, porque se tinha um laudo da indústria brasileira de armas dizendo que o projetil 3 partiram da posição da Polícia Militar e 1 da Polícia Civil, bastava focar, descobrir em qual quartel que estavam, qual era a arma que ele foi deflagrado, em qual data que foi deflagrado e quem portava essa arma. Antes de morrer, Diogo foi torturado. O corpo foi encontrado às margens da Via Dutra. Confiantes com o resultado da perícia, Hilton e Cláudia não desistiram e foram ameaçados. Toma cuidado, que vocês estão indo longe demais. Tem policial envolvido, vocês vão morrer. Mas a família insistiu. Eu não tenho medo, nunca tive medo de correr atrás, porque me tiraram o que eu tinha de mais importante nessa vida, né? Uhum. Mas é decepcionante, até pela profissão, sabe? A gente contar com
uma investigação mais profunda, mas tem coisas que estavam muito na cara. E como é que não conseguem ver? As provas reunidas pelos pais de Diogo só foram levadas em conta 2 anos depois, quando o processo foi transferido para a delegacia da região onde o crime aconteceu. Era como se as investigações estivessem começando do zero. Nós fomos elogiados tanto pelo Ministério Público como pelo delegado, pela participação no caso. A gente escutou que são raras as famílias que querem correr atrás. Só que não pode deixar um caso de um homicídio de um garoto cair no esquecimento. A luta sofrida e solitária começava a surtir efeito. Rômulo e Gabriele foram presos 4 anos depois do assassinato de Diogo. Isso de alguma forma aliviou você? Foi um alento. Assim como mantê-los lá, porque toda hora eles entram com HC, toda hora com pedido de prisão preventiva para domiciliar, porque eles têm uma filha, né? A gente está sempre brigando e tomando conta para que não seja deferido, para mostrar o lado ruim. Um alívio que 90% das famílias de vítimas de assassinatos não têm. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registradas mais de 60 mil mortes violentas no país. Uma pessoa morta a cada 9 minutos. Menos de 10% dos crimes são solucionados. Dos mais de 5.500 municípios do país, pouco mais de 500 contam com delegacias de polícia. Até nas capitais faltam recursos para investigar os homicídios. E mesmo quando a inocência é confirmada ou os culpados vão para trás das grades, as consequências de tanto tempo gritando no vazio ficam marcadas para sempre nas famílias mostradas essa semana no Jornal da Record. Hilton e Cláudia seguem os dias lutando pela manutenção de Rômulo e Gabriele na cadeia. Mesmo que consigam, se sentem tão prisioneiros quanto eles. A maior penada nisso tudo é a família, né? Por maior que seja a pena que eles vão ganhar, a maior penada vai ser a família.